Tai Sensei, o que significa kamikaze? Para começar é kamikaze. A pronúncia original é kamikaze, Kamikaze. em japonês, tá bom. Olha, tem vários conceitos. Tá. Eu vou começar pela escrita. Tá bom. Ele é composto pelo ideograma de kami, que significa Deus, Deus. e kaze, que é vento. Ah, Então, traduzindo ao pé da letra, significa ventos divinos. certo. Tá? A primeira vez que esta palavra foi usada assim, no linguajar comum do japonês é por referência à invasão mongol que ocorreu no Japão no finzinho do século XIII. Tá. 1270, 80, mais ou menos por aí. Retomando um pouco a história, quando os mongóis dominaram uma parte da China e depois eles foram se espalhando por todo o mundo, chegaram até o Japão também. Quem começa esse movimento é o famoso Gengis Khan, tem até um prato japonês que se chama Gengis Khan. É verdade. Né? Mas eu acho que é o neto dele, é o Kublai Khan, que vai então continuar com essa expansão mongol por todo o Oriente e vai chegar ao Japão. Certo. Acontece que os mongóis são ótimos cavaleiros, mas péssimos navegadores. Então eles não conheciam aquele mar do Japão e como é perigoso atravessar aquele mar do Japão, principalmente na época em certas épocas do ano. O que vai acontecer? Vai haver duas invasões. Na primeira invasão, vem com uma frota enorme e eles conseguem chegar até as costas do Japão, do lado do mar do Japão, e chegam a descer em terras japonesas, tá? Só que eles não conheciam o tufão. Então na época do tufão, vai ter um tufão muito forte e eles então não chegam a tomar conta, né? Pegam o barco, voltam correndo para sua terra. Isso fez com que os japoneses percebessem, quer dizer, tomassem consciência dessa ameaça de fora. Né, porque vieram lá do continente chinês. Porque até então a relação com a China sempre foi de amizade. Então os mongóis vieram para invadir o Japão. Então o Japão, de um lado, vai se proteger, vai formar a sua defesa costeira, e os mongóis vão voltar quase 10 anos depois, 8, 9 anos depois, com uma frota que era 10 vezes maior do que a primeira. Certo. Só que na segunda vez também, acho que foi na mesma época, eu não sei o mês, mas deve ter sido na mesma época, o tufão chegou antes de eles aportarem. Então o tufão surpreendeu-os no mar, ainda no mar do Japão, no mar interno do Japão. Sei. E com isso então a frota foi desmantelada e não houve essa invasão. Por causa disso, deu-se o nome de ventos divinos a esses tufões que sopraram nas duas oportunidades, na primeira e na segunda invasão mongol, lá no século XIII. Que curioso, então o tufão salvou o Japão da invasão mongol lá atrás. Exatamente. E naturalmente essa palavra kamikaze foi criada posteriormente, mas os historiadores falam, nossa, os ventos que salvaram o Japão, os ventos divinos, e ficou este culto ao kamikaze. Certo. Tá? O que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial, então vai surgir pela segunda vez o termo kamikaze, que foi o nome que se deu quando o Japão começou a perder a Guerra do Pacífico. E o forte do Japão sempre foi a frota marítima, né? E o Japão então criou eu não sei como é que se fala isso em termos militares, mas enfim, um grupo recrutou jovens, eram jovens que estavam saindo do colégio, entrando na universidade, jovens mesmo, 17, 18 anos, treinaram para ser pilotos de aviões suicidas. Certo. O que foi isso? Foram criados para pegarem o avião dos porta-aviões, partirem para afundar os navios.
norte-americanos principalmente, né? Porque era o único que estava batendo contra o Japão na época. Então, eles foram denominados de kamikaze para, vamos dizer assim, recuperar aquela bênção divina. No fim, acabou sendo derrotado, mas esses pilotos suicidas também são conhecidos, foram denominados de kamikaze. Quer dizer, a esperança de que fossem os kamikaze na Segunda Guerra Mundial, mas que acabou sendo dizimado. Quer dizer, a grande maioria morreu, porque eram suicidas. Eles atacavam com o avião, jogavam o avião contra os navios da frota norte-americana. Certo, então o significado da palavra aparentemente mudou bastante desde a Segunda Guerra para cá, né? Porque eu acredito que a grande maioria dos seguidores não conhecesse essa história de que kamikaze vinha da invasão mongol e que depois foi apropriado, né, pela força militar japonesa para se designar a estes ataques que eles fizeram. E é engraçado, né, como a gente usa a palavra, as ideias, os conceitos de acordo com o interesse da época. Naquela época foi para segurar e evitar a invasão estrangeira, tá? Na Segunda Guerra, é o contrário, eram os atacantes, foram os que atacaram as frotas inimigas para evitar o aportamento, a descida nas terras, no solo japonês, né? Mas na Segunda Guerra não deu certo. Perfeito, nossa, muito legal. Mas o nome ficou. O nome ficou, né? E saber o significado literal facilita bastante. Né, porque kamikaze, como a senhora falou, é literalmente ventos divinos, né? Porque kami é Deus e kaze é vento. Isso. Saber a língua japonesa abre grandes portas, né, de conhecimento. Essa é a vantagem dos ideogramas, né? Como eles têm sentido dentro de si, você pode, vendo os ideogramas, tentar adivinhar o que eles significam. Perfeito, aí, sensei. E onde que podemos aprender mais sobre língua japonesa? Nós temos um curso bem organizadinho, fechado, que se chama Japonês Essencial. Legal. Em que a gente trabalha com todas as habilidades. Pode ser para quem não sabe nada de japonês. A gente começa do zerinho. Muito bem, pessoal. Este curso fechado da Indústria Japonês podem estar com as matrículas abertas ou não, naturalmente dependendo de quando você estiver assistindo este vídeo. Mas de todas as formas, deixaremos todas as informações no link aqui da descrição. Não deixe de se inscrever no nosso canal, caso você tenha assistido este vídeo pela primeira vez. Deixem aí o seu like, comentem o que você achou desse tipo de conteúdo e ficamos muito felizes que vocês estejam aqui conosco assistindo este vídeo. Muito obrigado então, pessoal, e até a próxima. Sayonara!